galera, estamos aqui na nossa quarta aula do curso Investe Coque. Hoje, cercado de lindas meninas, para a gente falar sobre o que é ser rico, pobre e classe média. Vocês já estão cansados de ouvir, eu sou o professor Thiago Coelho, professor de matemática e de finanças aqui da escola. Oi, eu sou a Maria, aluna do professor. Oi, eu sou a Daniela, aluna do professor também. Eu sou a Maria Luísa, aluna do Thiago também. Aí, super engraçado ser meu aluno. E eu sou a Vitória, também sou aluna do Thiago. Aí, então hoje a gente está aqui para falar sobre pobre, rico e classe média. E eu acho que o primeiro ponto para a gente começar é falar uma coisa que no senso comum as pessoas acham que sabem o que é ser rico, acham que sabe que é ser pobre e acham que é ser classe média. E eu acho que, antes da gente conversar, fazer um disclaimer. Ninguém aqui está atribuindo nenhum juízo de valor a isso. Ninguém aqui está dizendo que ser rico é melhor do que ser pobre, que ser classe média é melhor do que... A gente vai definir, do ponto de vista financeiro, o que essas coisas são. E para você que está nos ouvindo, decidir na sua vida qual é o caminho que você quer trilhar. Então, acho que isso é importante. Mas vamos lá. Alguém quer já começar a falar algo tipo... No senso comum, o que as pessoas, por exemplo, acham que é ser rico? Acho que esse é o mais legal. É dinheiro. Isso. Comprar o que quiser. Isso. É o cara que entra na loja e compra os iPhonezinho e compra roupa da Gucci, daí sei lá, outra marca, Chanel. As pessoas têm essa impressão que rico é o cara que gasta muito, perceba. Por exemplo, classe média. Se vocês acham que, olhando assim no senso comum, o que as pessoas acham que é classe média? Não Uma é pessoa que pobre, vive rico. É o cara que vive bem. É o cara que não compra a Ferrari, mas não anda de ônibus, por exemplo. Celta. Nossa, ela já citou um carro. Tem uma vida boa. Provavelmente um HB20, o cara que faz odonto, né, em geral tem um HB20, essa é uma curiosidade. É pobre, aí quando a gente pergunta no senso comum, a pessoa vai achar que é... Que não tem dinheiro pra gastar. Isso, é o cara que não tem dinheiro para gastar. Ou que gasta Às só vezes nem pra sobreviver. Isso, só para sobreviver, acho que é um ponto legal. Tem pessoas que, infelizmente, só gastam para sobreviver. E, infelizmente, né, Malu? Tem gente que não ganha nem para sobreviver. Ah, Thiago, mas daí não sobrevive? Sobrevive, mas naquela circunstância, tipo, triste, né? A gente tem que admitir que é triste. Certo? Numa situação de pauperização. Palavra bonita. Mas vamos lá, então... vamos falar agora o que diferencia cada classe. Isso aqui que a gente falou só foi um senso comum, né? O que as pessoas acham que tem uma ideia. Mas existe aqui uma definição financeira do que seriam essas coisas. Isso está ligado ao comportamento delas. Ok? Vamos lá. O que seria, do ponto de vista, uma pessoa pobre? Do ponto de vista financeiro, ela pode não aparentar ser pobre. Essa é a primeira questão, né? Ela pode não aparentar. Mas o comportamento dela é o que classifica ela como uma pessoa de comportamento financeiro pobre. Alguém quer comentar? Eu acho que... Vai lá. Não, vai dizer que vive somente do salário e passando todo ele, né? Exatamente. Não para passivos, né? Exatamente. Não Pessoas... A gente teve na aula passada, né? Pode falar, Dani. tá. Eu ia falar sobre o negócio das férias, que eles não podem aproveitar. Isso. Comprar as coisas que eles gostam. Exato. Tem uma vida limitada, né? Não tem o luxo, não tem aquele... por exemplo, vamos pensar, Natal tá chegando, não pode se dar o luxo de talvez ir num restaurante diferente, comprar uma roupa nova, às vezes não pode. Mas, às vezes tem pessoas que podem fazer isso, e acho que é importante. Porque o que define uma pessoa financeiramente pobre, do ponto de vista de comportamento, é aquilo ali, ó. A receita do salário, e a gente já viu o que é receita, é o que entra de salário, é igual às despesas dela. Então, por exemplo,
Vamos pensar num médico. Um médico que ganha 15 mil reais. Em geral, ninguém diria que ele é pobre, né? Olhando assim. Mas se o médico que ganha 15 mil reais, que é a receita do salário, ele gasta todo o salário, aí gasta das 1000 formas que ele pode gastar, seja com carro caro, roupa cara, restaurante caro, festa cara, status, esse cara ele é considerado uma pessoa pobre, porque ele gasta todo o salário em despesas correntes. Então, perceba, ele ganha muito dinheiro, ele ganha 15 mil reais, mas se ele gasta tudo, ele é pobre. Porque ele não é pobre, pode ser que ele não seja pobre agora, mas ele vai se tornar. Porque ele não vai trabalhar para sempre. Ele vai ter que se aposentar. Ele vai ter que parar de trabalhar. E nesse ritmo ele vai empobrecer. Isso é um fato. Ok? Então, Thiago, eu não quero ser pobre. Qual é a solução? Ter a receita do salário maior do que o quê? Que a despesa. Ou seja, gaste menos do que ganha. Ponto. Uma vida que tem esse comportamento, vocês colocaram ali, eu acho que ficou bom, ela não permite adquirir passivos sem fazer dívida. Então essa pessoa, todo o salário ela gasta com despesa corrente. Isso, ela não pode comprar uma outra coisa sem fazer dívida, porque ela já gasta isso, certo? Deixei faltar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Fechou. Aí aqui é claro que tem algumas informações, né? Há uma insegurança financeira, tem uma baixa... Apesar de que se o cara é médico e ele tem um comportamento pobre, esse cara tem acesso à cultura, mas que é limitado ou vai limitá-lo, mas, né? Mas depende muito da mentalidade, né? Isso. Tipo, ele tem o acesso e tal, mas a mentalidade também define se tu vai ser pobre, rico ou vai ser classe média. Isso. Se tu, tipo, gastar toda a tua receita só com passivo... É tosquice. Pois é. É tosquice. Então tu pode ter... Isso é uma má administração, Dani. Acho que é uma constatação da má administração. Só que tipo, tu vai ter o acesso, mas não vai ser pra sempre. Exato. Não, nada é para sempre. Se o cara, de novo, ele gasta tudo que ganha, o futuro dessa pessoa é triste e doloroso, certo? Deixa eu ver o que a gente poderia falar. Acho que o principal ponto ali que me pega é insegurança financeira. Por quê? Porque agora imagine esse médico, ele tem uma família. Imagine, Madu, o que tu quer fazer? Acho que tu quer ser médica, né, Madu? A Madu, medicina. Imagine a Madu no futuro. Madu quer casar, quer ter filhos, acho. Quer, Madu? Tá. Aí ela é médica, ela vai ganhar um bom salário, porque no Brasil eles ganham bem. Isso é um fato, o médico ganha um bom salário. Agora imagine a Madu gasta tudo o que ela ganha. Imagine que não tem nenhuma gordurinha, não tem sobra de nada, tudo gasta. Imagine o dia que a criança ficar doente. É desesperador. Isso é o que a gente chama de insegurança financeira. A pessoa ela fica naquele cagaço, vamos dizer assim, porque não pode acontecer nada. Imagine se bate o carro. Esse é o problema. Vai criar dívida. Vai criar dívida. Por isso que falou ali, ó, não permite adquirir passivo, vai adquirir dívida. Então, é um tipo de comportamento que não é saudável, não é recomendável, não é atrativo. Tem que parar. Se a pessoa que está nos ouvindo, ela gasta tudo que ganha, eu acho que o nosso principal conselho é pare. Aí, é claro, a gente não pode aqui ser leviano, tem pessoa que não pode parar, né? Porque ganha tão pouco que tem que pagar as contas. A gente entende, eu entendo, eu tive uma infância super limitada e não adianta, tem que comprar comida, tem que comprar, não adianta, tem que pagar água, tem que pagar aluguel, a vida real, ela existe. O meu conselho, então, nesse caso, seria tentar buscar outros meios de ganhar mais, então, de gerar renda extra. Uma hora extra, um tal do bico, né? Querendo ou não, tu vai ter que se sacrificar um pouco. Vai ter que sacrificar um pouco. Infelizmente, eu tenho uma frase, né, que a vida ela é injusta. A vida ela é injusta. O sol nasce para todo mundo? Nasce, mas é injusto. Não adianta, tem gente que nasce já com muita grana, tem gente que não nasce com nada. Então, ou eu fico lá muriando, ou eu tento correr atrás. E aqui a gente está tentando fazer isso no curso. Te auxiliar nesse processo. Ajudar, ok? Vamos lá.
Pessoas que a gente considera de classe média, pessoas que têm um comportamento de classe média. Alguém quer comentar? Alguém quer falar? Não? Vocês têm que comentar. Elas vão comentar. Minhas meninas vão Eu comentar. acho que eles vivem sempre no meio, assim. O tanto que eles ganham, eles vão gastar, mas eles não vão nem fazer dívida, mas também não vai sobrar. Boa! Eu acho que a Madu tocou num ponto importante. Qual é a diferença, essencialmente, da classe média para o pobre? Os gastos da classe média são mais caros. Enquanto o cara que está lá, pobre, ele gasta, ok. O classe média, ele começa a inventar coisa. É apartamento na praia que não precisava e ele tem. É carro de luxo que não precisava e ele compra. Então a diferença é, pobre gasta o que ganha. Classe média gasta o que ganha. Só que a diferença é que ele gasta em coisas luxuosas, em coisas... Tem uma palavra bonita, de pompas, assim, tipo... pomposas, certo? Os ativos dele geram muito gasto. Ou melhor, ele gasta... Os ativos é para pagar passivo, certo? É bizarro. Certo? E no Brasil a gente tem uma classe média super endividada, tá? Então, Tiago, eu não quero ser de classe média. Não queira ser de classe média não é uma coisa boa. É uma coisa boa do ponto de vista financeiro. É porque a pessoa ganha e gasta. Novamente, um filho de classe média, esse cara também tá ferrado se precisar de uma cirurgia, precisar de água, porque tudo que o pai ganha, o pai gasta para bancar um monte de coisa, que daí se surgir algum imprevisto, ele não vai poder ajudar, né? Eu acho que o classe média, ele poderia muito bem ser rico, só que ele tem uma mentalidade que ele sempre quer esbanjar e ele acaba quase Boa. virando pobre. Perfeito. Trabalha tanto que não usufrui dos seus passivos. Exato, eles trabalham, no fundo trabalha para pagar coisa que ele não usa. Exemplo, é tipo pessoas que têm casa na praia. O apartamento custa 3 milhões de reais, e eu não estou criticando, acho que isso é bom deixar claro, não é uma crítica. Estou fazendo agora uma análise matemática do fato. Um apartamento na praia que custa 3 milhões de reais, e a pessoa vai o quê? 2 vezes no ano? Mas vamos supor que a pessoa vá bastante, vá 30 vezes no ano. Se a pessoa pegasse 3 milhões de reais e investisse num tesouro direto, que é tipo super seguro, esses 3 milhões de reais gerariam por ano 300 mil reais. Só para a pessoa não fazer nada. Será que dá para pagar aluguel de final de semana com 300 mil reais na praia? Sim. Nossa, dá para pagar a ida para a praia, dá para pagar o aluguel no apartamento da praia e a janta, a comida. Comer fora. Isso. Então, por exemplo, por isso que eu acho, não estou dizendo a pessoa pode comprar, ela pode lidar como um investimento, é claro que tem esse fator, a gente tem que analisar, mas às vezes a pessoa não pode e ela tem, porque, mas eu gosto de... Cara, paga o aluguel, não é demérito, eu acho, né? Certo? Algo mais falar sobre classe média? É que eu acho que criaram isso na sociedade também, né? Criar em que sentido? De tu conquistar as coisas e Ah. tal, e daí... Tu não, tem que ter, tipo, se a tem que Malu ter. não tem... Eu não fiz isso na vida. Isso. Se Por eu exemplo, tenho minha casa Se eu própria, tenho, tu não tem, eu sou melhor. eu isso. sou mais rica. Por isso que a gente teve a aula número 1, essencialmente, a gente falou sobre autoconhecimento. Por exemplo, quando a pessoa olha para mim, ai, Thiago, tu ganha tão bem e tu tem um Etios. E eu olho para a pessoa e falo, sim, qual que é o problema de eu ter um Etios? Ah, mas tu poderia ter um carro melhor, mas eu não quero ter um carro melhor, porque um carro não me agrega em nada. Muitas pessoas, que nem vocês falaram, tomam a decisão. Na hora que ouve isso, fica triste, o que ela faz? Vende o carro e vai lá e compra, sei lá, uma BMW, um Honda Civic. E não falando mal do carro, não é problema ter um Honda Civic, não é um problema ter uma BMW. O problema é ter isso para esbanjar, para mostrar, para ostentar, e não poder... Tu e nunca não vai evoluir. isso nunca tu não sair vai da classe evoluir. média. Eu acho que isso é importante. A minha mãe, por exemplo, uma coisa que deixa a minha mãe em choque até hoje, e eu não consigo convencer a minha mãe, é o fato de eu ter uma convicção plena. Eu não quero ter casa.
Aí a minha mãe fala, ei, vai pagar aluguel? Daí eu falo, sim. E vai dar dinheiro para os outros. Quando a pessoa compra a casa, ela dá dinheiro para os outros. Ah, ela comprou a casa de... Vou pegar o apartamento que eu citei, 3 milhões. Esse dinheiro vai para alguém? Eu prefiro pagar todo mês um pouquinho e pagar aluguel. Eu prefiro. É óbvio que talvez num dia, no futuro, eu vá ter uma casa. Sim, por causa que criança gosta do apego da casa, né? Não sei se você... Outra coisa também é que muita gente pensa em deixar patrimônio para os filhos, né? Isso. Mas eu posso deixar dinheiro? Não posso? Em vez de deixar a casa, eu não gasto. Thiago? Eu teria. Não, Teria. tem bastante, gente? Não, bastante é muito Tem, forte. sim. O que é muito dinheiro? Uhum. Tipo, o Elon mais de Musk, eu milhão. acho que tem bastante. Não, ele tem muito. Isso, ele tem bastante. Eu não acho que eu tenho tanto. Mas, por exemplo, se fosse vocês preferem uma herança que o pai de vocês deixasse a casa no valor de 3 milhões ou deixasse 3 milhões em dinheiro? 3 milhões de 3 milhões. Então, ó, por exemplo, a A casa, casa. vocês preferem vocês duas a casa, vocês o dinheiro. dinheiro. Pensa, É tu uma- não tem nada na vida, tu já pode... já tem Poxa, mas um- agora do assim, dia pra um noite tu tem tipo 3 assim, milhões de mas é reais. Ontem eu não tinha nada, no outro dia eu vou ter 3 milhões na conta. Eu acho que eu não vou saber. Não, mas aí, Mas tu aí tem é que uma crescer, coisa investir, tua amadurecer, exato. Tem que, tipo, Mas, sair mas dessa eu acho que é um minha negócio relação. muito rápido, entendeu? É. É um Ok. negócio muito. Não, ok, pode ser. Mas é uma preferência. Acho que a questão aqui não é uma preocupação nossa o que vamos deixar para os filhos. A importância agora é ter receita do salário maior do que despesa. Ponto. Aí a gente entra naquilo que a gente... Já vamos falar que a gente entra naquilo que a gente classificaria uma pessoa rica ou em enriquecimento, que é quando a pessoa ela tem a receita vinda do salário, ela tem uma renda vinda do próprio patrimônio, ou seja, ela tem investimentos. Então, pessoas que estão em enriquecimento são pessoas que ganham um salário e fazem esse dinheiro render, sobrar, certo? Eu vou abrir aqui a calculadora de investimento. Ô, Thiago, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Eu só acho meio estranho esse negócio de, por exemplo, o pobre, né? Ele Aham. gasta mais do que ele ganha. Mas, por exemplo... Não, ele gasta igual o que ele ganha. Gasta Pode eventualmente gastar mais. Sim. Mas se ele gasta tudo que ele ganha, a gente já classifica ele como uma pessoa pobre ou em empobrecimento. Aham. Vai lá. Mas, por exemplo, ele ganha R$1.500 Aham. e ele só gasta 600. Ele vai ser considerado rico? do Isso, mesmo jeito? ele é considerado rico do mesmo jeito. É bizarro, é estranho, não é estranho? Mas por quê? Vamos pegar esse exemplo que a Madu deu. Vamos pensar que exista essa pessoa. É óbvio que isso é muito difícil de existir. Sim. Mas vamos fazer de conta que exista. Uma pessoa que ganha R$1.500 e consiga fazer sobrar. Quanto tu falou que consegue fazer sobrar? Gasta 600. Gasta 600. Não, eu vou até dizer que gasta 1.000. Sobra R$500. E é aqui que está o lance. Aí a pessoa vai investir inicialmente R$500. Aí vamos pôr num período em anos. Em anos, vamos colocar em 30 anos. Aí o investimento mensal também é de R$500, porque ela todo mês vai fazer sobrar. Vamos pegar a taxa de juros da economia brasileira hoje, que está 13%. E vamos calcular, vamos ver quanto que essa pessoa... Ah, calma lá que não, que vai dar muita grana. Vai dar um dinheiro exorbitante. Por que vai dar um dinheiro exorbitante? Porque tá 13% ao mês, é ao ano. Não, a pessoa vai ficar rica, mas não tanto. Calcular. Olha quanto ela vai ter no final da vida. No final da vida, não. No final de 30 anos. R$1.600.000. Ou seja, ela vai ser milionária. E quanto que ela ganhava por mês? 1.500. Perceba que a questão não é o quanto eu ganho. É óbvio que a pessoa que ganha 1.500 é muito difícil fazer sobrar 500. Isso é um fato. Mas se ela consegue fazer sobrar 500, em 30 anos ela já tem R$1.600.000. Aí agora, só fazendo uma conta de idade. Se a pessoa começou a fazer isso com 20 anos,
com 50 anos ela já é milionária. E detalhe, se ela deixar 40 anos, daí ela vai ter 60 anos, vamos fazer um exemplo, calcular. 5 milhões de reais. Imagine tu, Madu. Tu trabalhou durante toda a tua vida, tu começou a trabalhar lá com 20 anos, deu 60 anos, que hoje é uma idade normal de parar de trabalhar. A gente tem professor aqui na escola que tem 59 anos e ainda está trabalhando. Então não é tão incomum trabalhar. Mas imagine isso. Madu, tu com 60 anos e 5 milhões e meio de reais na conta. Por isso que é estranho a gente olhar e dizer, ah, professora, a pessoa que ganha R$1.500 pode ser considerada rica? Naquele momento, rica ela não é. Ela está em processo de enriquecimento e ela, se ela for disciplinada, ela vai ser. Ah, professor, mas eu não consigo guardar 500. Tá bom, quanto? R$50. 50 reais. Vamos pôr, 50 reais eu confesso que não vai fazer muita diferença, mas já vai fazer. Mas é o que Mas, dá. tipo assim, tem que levar em conta que o teu salário aumenta. Isso. Mas vamos pôr 50. Dá R$500 mil. Vai dizer que R$500 mil não faria diferença na vida de uma pessoa que tem 60 anos. Então ela trabalhou 40 anos, ela vai receber lá a mini aposentadoria do governo, que é uma bosta, mas ela tem quanto em conta? R$500 mil para gastar um pouquinho todo mês. Então, os 50 reais fez diferença? É claro que fez. Mas vamos por que ela possa investir 200. 200. É claro que nem todo mundo pode 200, né? Mas vamos pôr 200. Todo mês. R$2 milhões. Começar a guardar 200 por mês. Isso é porque, novamente, ser rico não é só o agora. Por isso a gente está falando do comportamento. Se a pessoa ganha o que gasta, pobre. Classe média, ganha o que gasta, mas gasta muito. Pobre. O cara pode ganhar R$2 mil. Conseguiu fazer sobrar uma graninha. Se todo mês ele investir, o final da vida dele vai ser maravilhoso. Isso eu garanto. Isso é matemática. Isso é matemática. Ah, professor, mas eu não vou conseguir guardar por 40 anos porque hoje eu já tenho 30. Então tá bom, então investe em 30 anos. Vamos ver. Dá 650 mil. Entre não ter nada e ter 650 mil, ter 650 mil é melhor. Aí a pessoa pode tirar todo mês, tira R$5 mil, vai ter longos meses para guardar esse dinheiro, para gastar, aos pouquinhos. Faz sentido, né? Então, por mais que aparentemente a gente olhe na rua uma pessoa, ela ganha um salário baixo, não necessariamente essa pessoa ela é pobre. Se ela investe todos os meses, ela está na frente de muita gente que ganha muita grana. Isso é um fato. E gasta tudo. Por exemplo, tem jogador de futebol que está ferrado no futuro. Porque tudo que ganha, gasta. Não são todos? É claro que não são todos. Não Assim vai como... conseguir ser jogador de futebol. Isso, ele não vai jogar bola para... E é uma carreira bem curta, né? Tu não conhece nenhum jogador muito... Até uns 35 anos. Isso. Não, mas vamos ainda ser bem assim, ó, com 40 anos. Tu não conhece muito jogador. Tu imagine, tu perdeu o emprego aos 40 anos. Tu vai viver pelo menos mais uns 40. Então o cara tem que fazer uma reserva boa. Certo? Ô, Thiago, Fala. eu acho outra coisa importante, eu acho que te falar, é que, tipo assim, ó. Muita gente se inspira no que eu acho uma pessoa rica, tipo, né? Naquela pessoa que tem AP na praia, que não sei o que esbanja muito, que compra. Aham. Tipo, isso, né, é uma realidade. Só que, tipo assim, normalmente essas pessoas são exceções. Tipo, ou tem uma empresa que deu muito certo, ou tem uma coisa que, tipo, nossa, foi assim, uma ideia, e é exceção. Então, tipo... Isso, nem todo mundo... nem todo mundo. Então, tipo, isso que a gente tá apresentando é uma forma de ficar rico por investimento, não por ser uma exceção, né? Isso, então, tipo, isso dá certo para demora. qualquer um que fazer. É. É claro que demora, acho que isso é um fator importante que tu Isso. tocou. Demora? Depende. Pô, eu tenho 28 anos. Cara, eu comecei a investir com 19. Eu não acho que demorou se eu parar de trabalhar com 40, 43 anos. Certo?
É claro que o tempo aqui é o mais importante. E sempre o tempo vai ser o mais importante. Por isso, o nosso conselho é comece o quanto antes. Esse é o nosso conselho. Certo? Deixa eu ver se a gente... aqui eu acho que foi uma frase legal que as meninas colocaram. Só existe um caminho para se tornar rico. Gastar menos do que ganha e investir o resto. Poupar e investir. Gaste pouco e invista. E eu acho que um fator aqui também que a gente tem que comentar. Ninguém está falando para a pessoa não gastar dinheiro. Ai, meu Deus, eu não vou sair com as amigas porque... Não. Tem que gastar com controle. Isso, com sabedoria, com planejamento, dentro do orçamento. Tudo com controle sobre planejamento, tá tudo bem. O problema é o gasto desenfreado, frenético, a loucura, certo? Aqui a gente colocou uma pirâmide, né? Pessoas que estão lá no topo mais relaxadas, digamos assim. Aí lá embaixo com um aspecto mais triste, né? Porque isso é uma realidade. Em geral, quando a gente tem uma situação econômica baixa, a gente passa por mais perrengue. E ninguém fica feliz passando perrengue. Por isso que investir é o caminho, acho que é o legal, certo? Aqui tem uns dados econômicos, né, do Brasil. Perceba que a maioria ganha mais de 1 a 2 salários mínimos, que é 33. Aí tá bem pulverizado, mas perceba que tem gente que ganha até meio salário mínimo. Então, meio salário mínimo é muito pouco dinheiro. O salário mínimo hoje é R$ 1.300, metade é 650 pela. Então, imagine, todo mês ganhar R$ 650. Para essas pessoas, não adianta a gente aqui falar, invista R$ 300 por mês. Para essa pessoa só tem uma solução num primeiro momento. Arrumar um emprego que ela ganhe mais. Estudar para arrumar um emprego que ela ganhe mais. Ela precisa ganhar mais. É isso, certo? Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que ganham de 5 a 10 salários mínimos, ou seja, R$ 13.000 tem pessoas que ganham ali dentro, que poderiam investir, certo? Então, olhando o nível do salário do Brasil, eu acho que essa faixa da direita aqui, ela é uma faixa problemática da gente dizer que eles têm que investir. Eles têm que investir, mas é mais difícil. A da esquerda, no meu ponto de vista, não tem desculpa. Certo? Porque o cara que ganha de 2 a 5 salários mínimos, 2 pessoas, alguma coisa eu penso fazendo uma conta que dá para fazer sobrar. É uma conta honesta e justa. Certo? É que eu acho que essa coluna ali da direita que não investe, eles acham que investir é arriscar e até perder dinheiro. Porque qualquer A da centavo direita seria essa aqui ou aquela lá? Essa daqui. Tá. Eles acham que pode perder e qualquer centavo para eles vale muito. Exato. E às É vezes não difícil, tem, né? E né? às vezes nem tem, mas eu te entendo. Em geral, a pessoa conseguiu fazer no mês, digamos, fez um milagre e sobrar R$100. Sim. Vai querer gastar Pô, com ela- uma coisa boa, ela já não tem. Ela já não tem nada, isso, é Ela muito já isso. trabalha de segunda a segunda e daí ela vai investir. Ela quer Isso, é usar muito pra- difícil convencer ela. pra lazer, né? Mas se você que está nos ouvindo está nessa situação, a gente entende, tá? Acho que a solução é arrumar um emprego melhor, um salário melhor. E óbvio que isso também não é fácil, né? Tudo é muito difícil quando a pessoa não desista, vai... Não desista. Enfim, eu acho que era isso. Nada Alguém é quer impossível. comentar algo a mais? Nada é impossível. Tem coisas que são muito difíceis, mas nada é impossível. Alguém quer comentar algo a mais? Não? Então a gente finaliza aqui a nossa 4ª aula. A partir da aula 5, a gente já vai falar sobre investimentos propriamente dito. Então, na próxima aula, já falaremos de investimento. Assista a próxima aula, fique firme e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau.